bem, muito bem. Boa noite Facebook, boa noite Instagram. Que bom estar aqui com vocês de novo. É um domingo, era para ser sexta-feira, mas não deu. E eu não aguento ficar sem falar para vocês, não é? E aí hoje eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Ao som de Ben King, Stand By Me. Sabe por quê? Hoje eu vou falar para vocês uma coisa que a gente vê muito no consultório, que é aquela face triste. Então, desde já, eu quero te dizer que eu estou do seu lado, como cirurgião plástico, como amigo, e eu vou estar sempre standing by you, eu e o Ben King. Só para dar uma agitada, é uma brincadeirinha. Ok, Ben King, ok, Ben King. Cadê esse cara? Pronto. Muito bem, pessoal, boa noite de domingo de uma semana que promete ser maravilhosa. Né, Júlio? Né, Ivone? Tati aqui no Facebook, Catiana da Silva, Maria Rodrigues, Inho Couto, Paula Moreira, um monte de gente bacana, Luiz Felipe, colega da minha filha, Magnólia Lima, Maria Santana. Muito bem, gente, boa noite para vocês. Desculpa, eu não esqueci de fazer barba, mas na verdade eu vou deixar agora um cavanhaquezinho, só para mudar um pouquinho, né? Desde a pandemia eu tirei minha barba, agora eu vou recomeçar. Então, gente, o assunto hoje é palpitante. É uma queixa que a gente vê muito no consultório. A gente fala muito de rejuvenescimento, né? As pessoas procuram a gente no consultório de cirurgia plástica para, a princípio, ficarem mais jovens, mais legais com elas mesmas e tudo. Mas vocês sabem uma coisa que aumentou muito agora, eu acho que depois da pandemia? É uma queixa inusitada. As pessoas têm chegado no consultório e você ouve o seguinte: doutor, eu vim aqui porque eu estou me sentindo muito triste. Aí no início eu falava, não, eu sei, a pandemia é muito desagradável e tudo mais, mas você fala, não, mas não é, eu estou até bem, mas é que as pessoas, às vezes eu estou bem, mas me perguntam por que eu estou tão triste, se é só a pandemia. E aí eu resolvi falar para vocês, fazer essa live para vocês, para a gente bater um papinho e para vocês divulgarem isso se vocês acharem interessante. Muito bem, gente, a face triste. Eu botei no título, assim, a sua face é triste? E talvez as pessoas confundiram, né? Não, eu sou alegre. Eu quero dizer sinais. E aí eu escolhi 3 sinais, 3 fatores que fazem, na minha percepção de cirurgião plástico, as pessoas se sentirem tristes. O que é? Elas me dizem assim, meu rosto está triste. E aí a gente precisa traduzir isso daí. Né? A gente precisa tentar entender até para a gente poder propor um tratamento. Então, gente, pelo que eu vejo no dia a dia do consultório, quando uma pessoa se sente com uma face triste, uma expressão entristecida, que está para baixo, com toda a nossa experiência, eu vou dizer para vocês que as 3 mais comuns, as mais frequentes são: número 1, sobrancelha caída. Vocês sabiam disso? Às vezes as pessoas, elas têm, claro, uma coisa que é natural. Nem todo mundo tem aquela sobrancelha de demônio, aquela coisa assim, e ninguém quer. Inclusive, quando a gente faz a aplicação de Botox, as pessoas sempre falam, olha, pelo amor de Deus, não me deixa com cara de demônio, não me deixa com cara de assustada, de doida. Então a gente tem que, claro, evitar que isso aconteça. Mas o contrário é que as pessoas, elas quando começam a ter uma queda da cauda da sobrancelha, e isso é natural, isso pode ser com o tempo, isso pode ser genético, claro, as pessoas já nascem assim, tem pessoas jovens, tem crianças que têm a sobrancelha assim para baixo, vocês já repararam isso? Mas mesmo que a gente não tenha essa tendência, com o tempo, a gente mexe, a gente estica, a gente faz careta. Então o colágeno ele perde essa sustentação, principalmente quando o paciente não faz reposição de colágeno, quando toma muito sol. É natural que haja uma certa distensão da pele da região frontal e essa região da parte de fora da sobrancelha, a gente chama de região lateral, ela vai esticando, então ela vai caindo. Então, gente, isso é o primeiro sinal daquela face entristecida. É a sobrancelha que desce. E aí, como é que a gente faz para consertar? A primeira opção é um Botox. Claro, um Botox, ou um Dyspor, ou um Nabota, ou seja lá qual for a marca, Botulift, não interessa. Uma toxina botulínica, quando a gente faz de um jeito bacana,
a gente pode ou descer a sobrancelha ou, o que é o mais comum, subir as sobrancelhas. Quer dizer, a gente elevar aqui um pouquinho o cantinho sem, mais uma vez, ficar com aquele olho de demônio ou de demônia, como as pessoas falam. Como é que é isso? Tem pontos específicos, né? O médico sabe como é que faz isso. A gente tem que entender da anatomia da musculatura da face, da fronte, e aí a gente vai bloquear de um jeito para que a sobrancelha suba um pouquinho. Se subiu demais, cara de demônio, existe um ponto que a gente aplica para que a sobrancelha desça um pouco. Mas a primeira solução para esse primeiro sinal de face entristecida, que é a sobrancelha caída, é uma toxina botulínica. Existem outras opções. Uma delas, por exemplo, é o aquecimento do colágeno. Eu acabei de falar que com o tempo, sol e genética, hormônio, etc., a nossa pele estica, ela fica meio flácida, então ela perde a tensão e cai. Então, a segunda opção são terapias que a gente tem. No caso, eu estou querendo dizer o ultrassom focado de alta intensidade. Ele vai fazer um encurtamento das fibras de colágeno. Ele faz com que a pele fique mais firme. E, gente, olha, isso às vezes é imediato. A gente faz uma aplicação, em geral são 3, mas nessa primeira sessão a gente já tem um certo encurtamento e há uma certa elevação da sobrancelha. Evidente que é um estímulo da formação de colágeno e isso se acentua até 1 mês e meio, 2 meses depois e fica por 6, 8 meses, talvez 1 ano. Tem pacientes que têm resultados até mais duradouros. Então a segunda opção para a sobrancelha que cai é ultrassom focado de alta intensidade. Tem várias marcas no Brasil, por exemplo, o Ultraformer 3, que é o mais novo no mercado. A gente tem lá em Dubai, a gente tem aqui no Brasil e funciona muito bem. Só que tem pacientes que têm uma intensidade ainda maior de queda de sobrancelha. Aí a gente precisa ser um pouco mais agressivo. Nesse caso existem fios. Os fios de PDO e os fios de policaprolactona, os fios de quê? De ácido polilático, a gente já tem algumas opções no mercado. Existe uma técnica muito bacana para aquela sobrancelha muito intensa, principalmente caída, principalmente em pacientes mais jovens, que a gente precisa usar esses fios. Como é que a gente faz? Existem técnicas. Eu gosto de uma que a gente faz um V. A gente coloca o fio com anestesia local no consultório e aí a gente vai levantar o tanto que a gente quer. Geralmente os homens querem um pouco menos, as mulheres a gente pode acentuar um pouco mais. A gente pode deixar a sobrancelha um pouco mais arqueada ou a gente pode deixá-la como que a gente tem feito bastante hoje em dia, que são os Fox Eyes, que é aquela sobrancelha um pouco mais reta. Existe uma moda hoje em dia, é legal, tem modelos que lançaram isso, Bella Hadid, as Kardashians e tal, e hoje a gente tem ouvido muito essa coisa de Fox Eyes. Então eu posso com os fios fazer um desenho diferente da sobrancelha, eu posso levantar mais arqueadamente assim, ou eu posso fazer um pouco mais reta, eu posso levantar inclusive a parte central da sobrancelha. Mas, gente, tem intensidades diferentes. Aí a paciente me diz, não, eu não quero esse negócio de fio, porque isso vai desaparecer, botox nem me fala, não tem paciência, porque é de 6 em 6 meses. Então, claro, a gente é cirurgião plástico, tem as cirurgias. Existem 2 tipos. Uma delas também é feita com anestesia local. A gente chama de Castanhares. É uma técnica que a gente corta bem aqui, na lateral, bem acima do pelo, bem no pé do pelo, para não ficar uma cicatriz no meio da testa. E a gente tira a pele, prende no músculo e aí eu consigo levantar um pouco mais essa sobrancelha. E a segunda opção, a outra opção, que é mais agressiva, são cirurgias com videoendoscopias. A gente entra, e geralmente é uma anestesia geral, ou pelo menos uma sedação, e a gente entra com câmeras aqui na testa e descola essa região e coloca a sobrancelha onde a gente quer. Vocês viram? É isso aí. Primeiro sinal de cara triste. Pum! Sobrancelha caída. Oh, vocês lembram de um desenho animado que tinha nos anos 70, anos 80? Era o Uruca. Ele vivia para baixo deprimido. Ó dia, ó azar da vida. Tem gente que é assim. E aí acentua, pessoa meio para baixo, acentua essa tendência genética e realmente fica uma cara triste, coitadinha. Eu não vou aqui julgar, as pessoas têm problemas também. Mas às vezes você, mesmo continuando com os problemas, você pode ficar com o rosto mais leve. E o primeiro sinal, que é a sobrancelha caída, a gente pode subir. Botox.
ultrassom focado de alta intensidade com Ultraformer 3. Que mais? A gente pode usar fio para levantar a sobrancelha. Existe uma outra máquina que é o Agnes, ele ajuda a produzir colágeno, complementa o efeito dessas outras coisas. E a gente tem as cirurgias, que pode ser o Castanhares, que eu corto com anestesia local, e tem as cirurgias videoendoscópicas. Ok? Vocês concordam comigo? Sobrancelha muito baixa geralmente entristece, não é? Então eu escolhi para ser o primeiro sinal. Ok? Segundo sinal, gente. Quando as pacientes ou os pacientes me falam, eu tô com o rosto triste, eu casei há pouco tempo, eu tô amando a minha esposa, o meu marido, e tá tudo bem, a pandemia tá melhorando, mas eu me sinto para baixo, minha cara tá pesada. Segundo sinal, gente, é nariz com ponta caída. Juro. Eu tenho muito amigo árabe lá em Dubai. Não é sinônimo árabe, isso aí é um preconceito. As pessoas falam, nariz de turco, nariz de árabe. Não, não tem nada a ver. Os narizes assim lá, árabes, eles são em geral um pouco mais volumosos aqui, mas nem sempre tem ponta caída. A ponta caída é genética e a gente aqui no Brasil, a gente pode ter esse treco sim. Né, Marta, minha irmã querida? Lovane Fischer, de Uberaba. Mônica Barbosa Borges, irmã do meu cunhado querido, Júlio Júnior, Ellen Rosso, Ria Vasconcelos, que bom que vocês estão aí. Pois é, gente. Segundo sinal da cara triste é ponta de nariz caído. Falo porque eu vejo isso há 30 anos. Às vezes o paciente nem fala do nariz. Ele falou de não sei o que, papapá, e nem comentou do nariz. Mas tem aquele nariz assim. Sabe, quando o nariz é muito caído, a pessoa fica meio circunspecta, ela fica meio assim pesada. Eu não estou dizendo que é feio. Tem narizes que são mais volumosos, tem uma ponta mais volumosa e fazem um conjunto legal. Aliás, eu vou abrir uma brecha aqui para todo mundo. Olha, gente, cirurgia plástica não é para botar ninguém com a cara da Barbie nem do Ken, o namorado da Barbie. Não, eu pego você e você continua você. Só que a gente elabora de um jeito para ter mais harmonia, para ter mais leveza, mas mantendo a sua identidade. Não é mesmo? Então, quer dizer, quando a ponta do nariz é muito pesada, a pessoa está pesada, ela está jogando para baixo aquela pessoa. Então, a gente tem que, talvez, chamar atenção para isso. E se o paciente concorda, a gente vai fazer algumas coisas. Olha só que interessante. Como é que eu vou fazer com essa ponta caída? Vamos fazer plástica de nariz? Nem sempre é preciso. Eu, como cirurgião, adoro operar nariz. Juro, eu adoro nariz. Enfim, não sou perfeito nem nada, mas eu gosto muito. O professor Pitangui operava muito nariz. A gente tinha lá 8 cirurgias por dia de nariz. Era uma vivência muito boa e eu gosto muito. Mas hoje, e principalmente casos mais leves, onde só temos a ponta caída, nem sempre precisa ser cirurgia. Olha que notícia legal, hein? Então, gente, a primeira opção, sabe o que pode ser? Qual será? Botox, toxina botulínica. Mas como? Botox, toxina botulínica não é para tirar ruga? Não. Botox, Dysport, todas as marcas de toxina botulínica são para diminuir a contração de músculos. E vocês sabiam que a gente tem um músculo pequenininho aqui na base do nariz, chama-se depressor do septo nasal. Sabe aquelas pessoas que falam e a ponta do nariz fica mexendo? Sabe assim? Eu fui lá em casa e peguei não sei o que e a ponta fica... Geralmente é esse músculo. Sabe por quê? Porque esse músculo, o depressor do septo do nariz, ele está aqui embaixo e ele se mistura com o músculo da boca. Então, quando o paciente fala assim, movimentando, ele vai fazer o funcionamento desse músculo. Então, fica puxando a ponta do nariz para baixo. Em casos bem selecionados, que não é para todo mundo, as pessoas pensam assim, meu nariz está caído, vou fazer um botox. Não, às vezes tem que ser cirurgia mesmo. Mas quando a gente identifica que é esse nariz que cai a ponta por causa desse chato, desse músculo, a gente vai fazer uma aplicação de toxina botulínica. Olha que legal. E não é que o nariz vai fazer assim, de uma hora para outra, mas ele vai, no mínimo, parar de mexer e, em geral, ele sobe um pouquinho. Não é interessante? Toxina botulínica, primeira opção, para segundo sinal da cara triste, que é a ponta do nariz caída. Só que tem pacientes que não têm esse músculo funcionando.
é uma ponta já naturalmente caída, ou é uma ponta que ao longo do tempo ela começa a pesar. Isso mesmo, gente, vão dando coraçõezinhos, vão mandando, compartilhando com as pessoas que vocês acham que vão se interessar, porque isso aumenta bastante o algoritmo do Instagram e as pessoas ficam mais informadas, né? Então, gente, quando a paciente ou o paciente não tem a ação desse músculo, você fala e a ponta fica só caída, ela não está mexendo, é porque não tem nada a ver com esse músculo. É realmente porque tem muita cartilagem, ou porque esse osso aqui é fundo, o maxilar, ou porque, naturalmente, depois dos 35, 40 anos, a nossa ponta cai. Aí um parêntesezinho aqui, as pessoas falam assim, a gente vai ficando velho, o nariz cresce. Não, o nariz não cresce. Na verdade, as cartilagens que a gente tem no nariz, elas vão rolando uma sobre a outra. Então, claro que num certo sentido ele cresce, mas não porque eu estou ganhando volume de cartilagem, de gordura, de pele, simplesmente porque eu perco aquela fixação das cartilagens e ela cede um pouquinho. Aí, gente, olha que coisa interessante. Para essa situação, onde não é um problema de músculo, a ponta simplesmente, como se diz no Nordeste, está arriando, ou então já é uma paciente, ainda é um paciente jovem e tem uma característica genética, o que você vai fazer? É um negócio que chama-se rinomodelação. A rinomodelação é uma parte da harmonização orofacial ou harmonização facial que está tanto na moda. A gente vai fazer um calço. A expressão é exatamente isso. É um calço que a gente põe aqui debaixo da ponta. Existem várias técnicas. Eu gosto muito de entrar pelo lábio aqui. Eu faço um furinho no lábio e a gente injeta um gel. No Brasil a gente tem duas opções, ou a gente usa o ácido hialurônico, que dura 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, ou a gente usa o PMMA, que é um produto definitivo, que a princípio não tem que ficar repetindo. Então nós temos essas duas opções. Geralmente, a primeira sessão que você vai fazer, as pessoas preferem, e eu também sugiro, que se faça o absorvível. Né? Porque tem aquela chance de repente, você não gostar muito, não sei, não ficar segura ou não ficar seguro, daqui a pouco isso some e acabou a história. Mas a gente põe aqui a sustentação para que a ponta fique mais alta. Não é nariz de porco. As pessoas sempre falam, o nariz do fulano, aquela senadora não sei o que, aquele cantor não sei o que lá, que tem aquele nariz assim. Não tem nada a ver. Aí vai da mão da pessoa que está fazendo. A gente não vai fazer uma coisa ridícula, a gente está injetando aqui para sustentar. Existem casos que a ponta é meio apagada, então a gente pode fazer uma injeção, inclusive na própria ponta. E aí a gente molda, sabe aquela brincadeira de massinha? Na rinomodelação da harmonização orofacial, a gente faz isso. A gente injeta aqui e a gente modela a ponta, além de levantar essa ponta. Ok, tem casos e casos, tem pacientes que têm mais alterações. E aí a gente precisa operar, não é? Geralmente a gente associa uma plástica de nariz só com a elevação da ponta, por exemplo, numa plástica de face. Também é uma opção legal, porque a plástica da face ela te dá um pouco mais de equilíbrio, né? Mas eu gosto de dizer de refrescar a face, né? Porque rejuvenescer é muito de cabeça. Então a gente coloca como iluminar a face, como refrescar a face, é mais nesse sentido aí. Então, gente, ponta caída é a segunda causa da tal da face entristecida. Tá bom, mas você falou 3. Qual é a terceira? Fala logo, é domingo, eu tenho que dormir, quero ver o Fantástico. Gente, a terceira coisa não dá, é imbatível, é canto de boca. Sabe aquele negócio aqui? Mas você também tem. Eu sei que eu tenho. Tudo bem, eu estou fazendo dieta, estou emagrecendo, estou se formando, mas logo, logo eu vou tratar. Como é que trata? Fala logo. Já vou contar para vocês. A gente vai ter que analisar a face. Porque a maioria das vezes que a gente percebe a tal da linha da marionete, esse é o nome, linha da marionete, em geral, pela queda do rosto. Isso é óbvio, né? Isso é claro. Por que aqui a gente tem essa linha aqui? Porque o nosso rosto ele vai colapsando, ele vai descendo, isso é normal. Normal, mas depende da genética, depende dos hábitos de vida. Por exemplo, tem paciente que engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, os ligamentos do rosto e de todo o corpo, eles vão perdendo aquela tensão e aí, claro, o rosto fica blá, 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 blá. Então, a gente tem que analisar.
por que apareceu a linha da marionete aqui? Não é bigode chinês. Bigode chinês é aqui. Aqui no canto, que dá aquela coisa assim, absoluta tristeza, chama-se linha de marionete. Vocês lembram da Angela Merkel, a chanceler da Alemanha? É típico, coitadinha. É uma mulher fora de série, eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Mas ela, a gente olha, tem aquela linha, né? Não parece aqueles bonecos de marionete? Por isso tem esse nome. Então, gente, para tratar essa infelicidade, porque realmente canto de boca ninguém gosta e acentua quando a gente está deprimido, a gente está para baixo. E tem pessoas que estão super alegres, estão jovens, estão bacanas, pipipi, e estão com aquele troço. Então, tá descendo o rosto, a primeira opção, a primeira procedimento, o primeiro passo que a gente tem que dar é avaliar se não tem nada aqui em cima, porque não adianta ficar só preenchendo aqui embaixo. Se eu tenho um rosto que perdeu tecido, perdeu consistência, tá com um tônus ruim de pele, você não faz ultraforma, você não faz acnes, você não faz preenchimento, você não faz nada, é lógico que com o tempo você vai perder sustentação. E onde é que bate? Aqui. Por que bate nessa linha da marionete? Porque a gente tem um ligamento lá. Existem ligamentos aqui, um de cada lado, que não deixam com que a gordura vá descendo. Porque senão, vocês já imaginaram, a gordura iria descendo, ela ficava aqui embaixo. Deus sabe o que faz. Então esse ligamento não deixa a gordura continuar a descer e aí faz o fundo. Então a gente vai analisar aqui em cima. É muito comum, gente, pacientes que têm a linha da marionete e que estão perdendo a gordura na região aqui do malar. Então, às vezes, não precisa nem preencher aqui, a gente precisa preencher lá em cima, sabe? Para dar uma consistência, um desenho mais legal. Não tô falando de bochecha, calma. Todo mundo fala, mas eu não quero bochecha, eu acho horrível, eu não gosto de bochecha, eu já tenho bochecha. Não é da bochecha. Eu estou falando de dar consistência aos tecidos faciais na implantação de pequenas quantidades de preenchimento em pontos de sustentação. Ponto. Complicado, né? Sim, mas a gente que faz isso há tantos anos não é tão complicado. E a primeira coisa, então, é a avaliação global da face. Mas é lógico que tem pessoas que não têm uma queda importante, pelo contrário, tem até um certo volume. E tem a tal da linha da marionete, o terceiro sinal da face triste. Aí a gente vai analisar. Muitas vezes eu preciso usar fios de sustentação. Eu preciso ancorar o tecido que está pesando, não está faltando, tem excesso. E está pesando e fazendo a linha da marionete. Aí eu vou ter que botar um fio de sustentação. Mas você não é cirurgião plástico? Por que você não opera? Porque tem gente que não precisa de plástica. Você sabia disso? Nem todo mundo que a face está pesando precisa da plástica. Obviamente que em muitos casos sim, mas algumas vezes não. E se você opera, o resultado é pobre, é ruim. Então o cirurgião plástico vai te dizer se o seu caso é plástica ou é fio. Não é essa coisa banal e fácil como está por aí. Todo mundo bota fio, todo mundo faz bichectomia, todo mundo... Ouça a opinião de alguém, assim, eu respeito todos os colegas, mas dá uma passadinha na cirurgião plástica ou no cirurgião plástico, até para ver, será que não é cirurgia? Porque a gente ouve muito, gente, olha, outro parênteses aqui, eu vou fazer um desabafo para vocês. A gente está vivendo uma era muito maluca e a gente está ouvindo muita gente em consultório dizer assim, ó, eu vim aqui para fazer plástica, pelo amor de Deus, não me fala em fio, não me fala em preenchimento, eu já gastei um carro com máquina, eu já gastei um carro com não sei o quê, me fizeram uma tal de bichectomia, meu rosto murchou, caiu, pelo amor de Deus me opera. Então o que acontece? Não estou falando mal de nada, mas às vezes falta diagnóstico, sabe, gente? As pessoas vão lá, senta aí que eu faço, tá tudo ótimo. Não custa nada passar. Ouça a opinião de um cirurgião plástico, alguém, sabe? Uma cirurgiã plástica, um cirurgião que seja, mas que tenha essa noção de te dizer, olha, você tem que fazer sua cirurgia. Não perca seu tempo, não perca sua expectativa, não se decepcione. Isso não é reserva de mercado, isso é medicina, isso é diagnóstico, isso é humanismo, é tratar você com dignidade, sem ficar te tirando dinheiro, que nem um caça-níqueis. É o que está acontecendo. Abra os olhos. O negócio está feio e vai piorar. Então, gente, enfim.
Tem pacientes que têm um rosto pesado e a gente precisa de a gente precisa de ancoragem. Então eu vou botar fio que vai fazer com que esse processo de escorregamento pare. E às vezes, olha só que bacana, só da gente botar o fio ou um outro procedimento, como por exemplo, existem uns ganchinhos agora absorvíveis que a gente coloca no osso do malar e que fazem o ancoramento também. O mais simples, o mais comum, o mais popular que a gente ouve, que vocês veem, são os tais fios. E bem indicados e bem feitos, funciona bem. Embora dure 2 anos no máximo, 1 ano e meio, por aí. Mas não custa nada repetir. Às vezes eu brinco, né? A gente toma banho todo dia. Se você não quer uma cirurgia e a indicação podem ser fios, faça. Daí 1 ano e meio, 2 anos você repete. Muito bem. Outros pacientes, gente, com a tal da linha da marionete, é por causa do peso da gordura, mas esse peso não está fazendo cair. Na verdade, desculpa, não é peso, é volume. Aí, nesses casos, a gente pode sim fazer um tal de bichectomia. É o nome mais usado atualmente. O sujeito senta lá no consultório, vou fazer sua bichectomia, vou tirar sua bichectomia. O que é esse negócio de bichectomia? Tirar a bicha lá de dentro? Não. Um cara na França, há 200 anos atrás, descreveu uma bola de gordura aqui na bochecha e o nome desse cara era Dr. Bichat. Então, ele chamou de bola de Bichat. E quando a gente tira essa bola de Bichat, que está dando volume, a gente chama de bichectomia, né? Quer dizer, a retirada da bola de Bichat. Geralmente, a bichectomia é feita por dentro da boca. É um procedimento da cirurgia plástica. Hoje a gente vê, os dentistas fazem, o pessoal está fazendo, muito bem. É um procedimento cirúrgico, é interessante um diagnóstico, é uma cirurgia, tem que ter um ambiente legal para você fazer. E a gente entra por dentro da mucosa da boca. E ali a gente vai separar a bola de Bichat. Não é sair tirando toda a gordura, sabe? Porque eu preciso de gordura para deixar meu rosto jovem. Se você tira além da tal da bola de Bichat, você vai ter um rosto murcho. Sabe aquele rosto caído, envelhecido? E ó, mais um aviso, hein, gente? Tô fazendo um monte de paciente com preenchimento, harmonização, MD Codes, porque tiraram a tal da bola de Bichat e não tinha indicação. O sujeito tá lá, ganhou 30 anos a mais, porque tiraram a sustentação. No início fica lindo, porque aí dá aquela encovadinha. Daqui 6 meses, minha filha, meu filho, meus queridos, vocês estão com 300 anos a mais. Cuidado com esse negócio de tirar a bola de Bichat. Virou pandemia. Parece assim, você tira a bola de Bichat, vira Angelina Jolie, tem 2 contratos de filme no ano que vem, maravilhosa. Não! Retirada da bola de Bichat tem indicação específica. Não é qualquer um que tem bochecha que vai tirar a bola. Mas enfim, se você tiver uma boa indicação e esse volume está pesando o rosto e fazendo o canto da boca com a linha da marionete, pode fazer sua bichectomia. E hoje a gente tem uma alternativa, olha que bacana, não cirúrgica. Isso! Tem um aparelho com ultrassom focado de alta intensidade. Adoro. O nosso aqui em Brasília e lá em Dubai é o mesmo. Chama-se Ultraformer 3. É uma nova geração. E dependendo da handpiece, do cabeçote que você usa, você vai destruir parte da bola de Bichat e o efeito é bastante similar. Olha que bacana, não é legal? Então, a gente tem que falar essas coisas, gente. Oi, Tânia, que bom que você está aí. Ângela, querida, que bom, bem-vindos, bem-vindas. Ivone Guimarães, Maria Rodrigues, Ia Maria, Selma, Gabriel, Gabi Doces, Bela Maria Aldo, Silvestre, Bia, Melinha Machado, puxa, quanta gente, Elisângela. Gente, pois é, olha, desculpa, eu sei que às vezes a gente fala, hoje em dia, sempre eu acho, na vida, a gente teve que ter muito cuidado com o que fala, com o jeito que fala. Eu não estou aqui, eu não estou querendo causar nenhum tipo de conflito, é uma questão de bater papo, sabe? A gente está batendo um papo, eu estou dando minha opinião. Às vezes parece meio contundente demais, mas é porque... né? Às vezes a gente vê umas coisas e te traumatiza, traumatizam essas coisas. E eu acho que é um canal legal, a internet, para a gente trocar essas ideias. Inclusive, claro, mandem dúvidas. Se vocês quiserem depois, mandem no direct também dúvidas sobre isso que a gente está falando.
Eu sei também que muita coisa, às vezes, para reter fica mais complicado, mas é um momento que a gente tem de falar. Viva a liberdade de imprensa, viva a internet, viva todos esses meios de linguagem legais que a gente tem hoje em dia, graças a Deus. Pois é, gente, mas aí tem pessoas que não tem esse negócio de falta de tecido, tá caindo, excesso de tecido, tá pesando, simplesmente é uma depressão que tem no canto da boca, a linha de marionete, e aí, claro, o tratamento vai ser o preenchimento. Né, Diego Furquim, que edita meus vídeos, Odete Mello, de Patos de Minas, Cristiane Santos, John, Jennifer, que bom te ver, Rosa Torres Lúcia. Muito bem, gente. E aí chega a hora da gente fazer o tal do preenchimento. Não dá para escapar. E aí todo mundo fica com aquela coisa assim de, eu não quero uns ovos aqui, hein? Eu não quero bochecha, não quero isso, quero aquilo. Tudo na vida tem um jeito bom de se fazer. Vocês sabem que tem um cara lá no século III, Dr. Galeno, nem sei se chamavam de doutor na época, mas era um médico no século III, e ele já falava que a diferença do remédio e do veneno é a dose. Tem pessoas que culpam um procedimento porque a determinada pessoa ficou deformada. É a mão de quem fez, tá? É a mão de quem fez. Não é o coitado do preenchimento que estava quieto lá na caixinha, dormindo, veio importado, super chique, e de repente leva a culpa. É quem fez. Então como é que a gente vai fazer? A gente tem que analisar o rosto. Se a culpa realmente está aqui na linha de marionete, então vamos fazer um preenchimento. Hoje a gente trabalha de dois jeitos. A gente faz o preenchimento real, né? Assim, de fato, um gel de preenchimento. Gel de ácido hialurônico, que a maioria das pessoas, dos médicos no mundo inteiro fazem. Mas hoje a gente tem um outro conceito, que são os bioestimuladores. São produtos que nem sempre são ácido hialurônico, mas eles fazem, obviamente, pelo nome, uma bioestimulação, ou seja, um estímulo à produção de fibras, colágeno, fibra elástica, são drogas. Tem ácido polilático, tem hidroxiapatita de cálcio, tem caprolactona, metilcelulose e tem ácido hialurônico também. Os nomes comerciais tem Eleva, Sculptra, Elancê, que mais? Harmonicá, Radiesse. Esses são os nomes comerciais. E aí, eu particularmente, assim, como eu gosto de fazer, eu faço o preenchimento, quer dizer, eu uso géis de ácido hialurônico. Existem técnicas para a gente evitar que fique volume, que deforme o canto da boca. Porque, aqui, a gente está falando de cara triste, mas também não precisa virar um coringa, né? Aquela coisa, o tempo todo rindo. Eu brinco no consultório assim, calma, você não vai ficar o coringa, no máximo a Batiguel, mulher gato, alguma coisa assim. Mas nada de boca de coringa, pelo amor de Deus. Diferença de remédio e do veneno é a dose. E mais uma coisa, gente, eu prefiro sempre fazer, e é um jeito que eu faço há esses 30 anos, eu prefiro, por exemplo, se eu imagino que você vai precisar de 3 ml ou 2 ml, hoje eu vou fazer 1 ou 2 no máximo. Eu nunca faço tudo naquele dia, porque eu gosto de esperar, em geral, 2 semanas para que os tecidos desenvolvam um novo equilíbrio ali, sabe? O nosso rosto é feito de bolinhas de gordura. E quando a gente injeta preenchedores, a gente faz pequenas lojas lá. Claro, existem vários jeitos, mas no final das contas viram pequenas bolinhas também. Então, é muito comum os pacientes nos primeiros dias reclamarem de eu consigo palpar, tenho não sei o que. Calma, isso vai se estabilizando com o passar dos dias. A gente tem enzimas que digerem um pouquinho do excesso. E aí depois de 2 semanas a gente dá uma olhada e aí eu coloco mais um pouquinho, se for o caso, aonde a gente julga que ainda precisa, sem dar volume. Aí depois é que vem o tal do bioestimulador. Por quê? Porque eu não gosto de preencher tudo. Porque sempre, com o passar dos dias, ou talvez dos meses, a gente vai ter uma certa invasão de colágeno ali, naquela área que eu fiz o preenchimento. E essa invasão vai me dar um pouquinho a mais de resultado. E aí, se eu não vejo isso, que depende da sua biologia, aí eu venho com o bioestimulador e a gente faz na região como um todo para dar um pouco mais de tensão. Ok? Muito bem, gente. Então, olha, é isso aí. Deixa eu ver, já são 40 minutos, eu não vou tomar o tempo de vocês. O que eu queria dizer é exatamente isso. A gente tem a tal da cara triste.
Ah, Ivone Guimarães, querida, tá falando que o nariz dela ficou ótimo. Ivone, você é toda ótima. Eu gosto de dizer assim, quando o mármore é Carrara, é fácil para Michelangelo ficar esculpindo as coisas, no caso, pessoas. Porque tecido bom, pessoa bacana, energia legal, sempre fica bom, não é mesmo? Ah, deixa eu ver mais aqui. Flávia Mascarenhas, o show. Minha querida, muito obrigado pelos elogios. Ana Lúcia Cabral, boa noite, está no Brasil? Sim, estou no Brasil, em Brasília. A Gisele Paiva, meu médico para sempre, minha paciente querida para sempre. Flávia querida, muito obrigado pelo elogio, você também é fora de série. Rosane Barros, minha querida, que bom que vocês estão aí. Flávia Cacheta Haas, Flavinha querida, as coisas vão ficar bem, o mundo é ótimo, a vida é assim, você vai ver que tudo vai ficar legal. A Mônica Barbosa está me perguntando, e com a máscara? Parece que os narizes ficaram mais caídos. Mônica, gente, aproveitar aqui a colocação da Mônica. Sim, a gente tem visto muito nariz caído com a máscara. Eu até fiz uma live sobre isso. Seu nariz é caído? Tá lá no IGTV, os filminhos do Instagram. Sim, até o meu que já nunca foi assim, mas meu nariz era mais firme. O uso dessa máscara, que é essencial, não é por causa da ponta caindo que a gente vai parar de usar máscara, hein, gente? A pandemia não acabou. Esse papo aí que estão falando que o uso da máscara é opcional, não façam isso. Eu sou médico. Não sou infectologista, não sou dono da verdade, mas é só juntar Lé com Cré, a gente vai entender que tem que usar a máscara, ok? As pessoas ainda estão morrendo. Ah, mas já só 830 pessoas. Se um morrer é demais, então não faça isso, ok? Então realmente, Mônica, o peso da máscara, principalmente aquelas máscaras que a gente põe, às vezes a gente vê a N95 mesmo, que é a mais segura, ela às vezes pesa demais. Então, bom, tem que ter o cuidado de ter a oclusão total. Mas se for possível colocar a máscara um pouquinho mais para cima, é melhor, porque realmente aquele processo que eu falei, que com o tempo as cartilagens perdem a fixação e elas rolam uma sobre a outra, é óbvio que o efeito mecânico da máscara vai acentuar. E o engraçado é que a gente está recebendo pacientes no consultório, Mônica e todos vocês, para fazer a elevação da ponta do nariz. É engraçado, não é? Mas é verdade. Por causa da tal da máscara. Porque a máscara sustenta, ela apoia na ponta, a ponta cai. Então a gente vai e faz o preenchimento e sustenta a ponta. Fica bem legal. Lilian, adorei minha boca. Que bom, Lilian. Muito bom. Ana Cris, oi, como você está? Terezinha Trade, doutor Múcio, estou muito feliz com a consulta. Que bom, Terezinha. Olha, eu gosto muito da sua família toda, de você já há alguns anos, né? Não vou falar quantos, porque vão descobrir que eu já não sou jovenzinho, mas é muito bom ter você lá e todo mundo. Marta, minha irmã querida, muito bom saber essa matéria. Muito bom ter você aqui, minha Dindinha querida. Muito bem, gente, olha, 40 minutos, daqui a pouco a live cai, então eu vou ter que terminar. Muito obrigado, Solange, pelas palmas. Rosane Rodrigues da Cunha, espero vocês todos lá. Então, gente, é isso, ó. Os 3 sinais da face triste. Mas é por causa da pandemia. Óbvio, pandemia é uma coisa pesada, uma coisa difícil, a gente tem problema, eu tenho, você tem, a gente não vai parar de ter problema. Não tem problema ter um rosto triste, não tem de jeito nenhum, viva a sua vida e tal. Mas, por acaso, se você tem um rosto entristecido e quer uma opinião para se sentir melhor, eu tô te dizendo que na minha experiência, né, a gente tem que deixar isso claro. Eu não estou aqui advogando que todo mundo tem que fazer plástica, todo mundo tem que ficar limpo, todo mundo tem que ficar alegre, todo mundo é livre. Mas se você está infeliz ou está descontente com a sua aparência e está se achando com o rosto entristecido, foram aí as minhas dicas. Na minha modesta opinião, na nossa experiência de 30 anos, quando o sujeito me fala que tem um rosto triste, para mim, principalmente são 3 coisas. A sobrancelha caída, a ponta do nariz pesada e o canto da boca para baixo. Lógico, tem outras coisas, mas eu escolhi para falar essas 3. E aí, se você se sente incomodado, tem essas opções de tratamento que eu elenquei aqui, claro. E, enfim, se precisar, a gente tá aí. Se quiserem, me mandem no direct que a gente responde qualquer dúvida, ok? Queridos e queridas, semana abençoada, com muita saúde, muita alegria e com a cara mais alegre. Nem que seja
só de dentro. Se precisar também melhorar por fora, conta comigo. Um beijo e bom final de semana. Tchau.